eu já vos saudei na leitura. Queridos, em primeiro lugar, eu quero agradecer-lhes às orações que os irmãos fez pela minha viagem. Desde o domingo, o pastor Hernani com a igreja fez, tendo em vista que é uma viagem muito longa, e nos dias que nós estamos vivendo, passar pertinho da guerra, então tinha alguns cuidados, mas foi tudo tranquilo, graças às vossas orações. O pastor me pediu para falar um relatório, mas por mais palavras que você use, por mais que você queira falar da emoção, pois não é todo dia que nós temos condições de ir a uma viagem de um custo tão elevado para nossa realidade. Então eu fui por meio de milagres, e Deus assim o quis, mas cheguei em paz, tudo dentro do conforme. E mais uma vez quero agradecer ao meu pastor, pois quando o projeto, a intenção, fez 2 anos, mais de 2 anos que eu o procurei, e externei a alegria e a vontade de ir a Israel. Isto era 2018, antes da pandemia, e ele assim me autorizou. Então, irmãos, eu quero dizer-lhes que, por mais que eu queira falar, não tem como explicar a emoção, a alegria de vivenciar pessoalmente, em loco, o que a gente prega. Então, nós saímos cerca de quase 17 horas de voo, e fomos num grupo de 33 pessoas com o líder, e saímos de São Paulo para Istambul, na Turquia, fizemos conexão, e de lá chegamos já na madrugada em Israel. Sendo que é correria, não tem tempo, tem hora de acordar, tem hora de tomar café, tem hora de sair, porque segue-se um programa, senão não dá tempo para conhecer o que está programado. Então, nós descemos no aeroporto de Israel, que fica na antiga, que a Bíblia fala Lida, onde Pedro, a Bíblia fala muito de Lida, através de Pedro, e de lá pegamos já o ônibus, já esperando para Tel Aviv, que era a antiga Jope, por isso que o nome é Tel Aviv Jope. Tel Aviv Jope. Então nós dormimos em Tel Aviv e posteriormente, no dia seguinte, fomos conhecer o contexto de Jope, né? Falando do período bíblico, tendo em vista que hoje é bem moderna, é a capital. E aí fomos conhecer os pontos de Jope, onde Deus operou milagres através de Pedro. E conhecendo depois Cesareia, a morada de Pilatos, de Herodes, alguns pontos de martírio dos cristãos posterior. E de lá fomos para o Monte Carmelo, e do Monte Carmelo descemos, já dormimos a noite seguinte em Tiberíades, que é já no norte, é já na região da Galileia, e é a cidade na margem do mar da Galileia, também dá nome ao lago de Tiberíades, como também é o próprio Mar Morto, ou o Rio Jordão, melhor dizendo. Então, no dia seguinte, nós fomos para Magdala, depois seguimos para Cafarnaum, e de lá para Caná da Galileia, onde Jesus fez o casamento, conhecendo toda a história bíblica, e fomos para onde Jesus fez os sermões, o monte, os acontecimentos, enfim, em todos os pormenores, todo o mar da Galileia, todo o contorno, com o guia judeu explicando os acontecimentos. Bem verdade que a história, em alguns lugares, porque a Igreja Católica foi quem conservou a história, sem ela a história não existia. E por conta, quando o cristianismo tomou conta
foi a religião oficial do Império, no século IV, quando Helena, que era mãe de Constantino, ela preservou pelo cristianismo a história, e você vê muitos monumentos modernos, nos cantos principalmente dos acontecimentos. Então a gente, depois de lá, fomos para o Rio Jordão, propriamente dito, o Lago do Jordão, e alguns irmãos se batizaram. É uma coisa emocionante, irmãos, que faz a gente se sentir, chora, ri, as irmãs se emocionam, porque eram mais mulheres. Interessante que era mulher de 68, 65, 70 anos, e a andada é pesada. Então, quando o joelho doía, uma me puxava, eu puxava a outra, e a gente ia andando. E de lá fomos sintetizando para direção ao Egito, conhecendo, melhor dizendo, conhecendo todo o norte, e do contexto do Jordão nós fomos para Jerusalém. Aí em Jerusalém é que a coisa pega mesmo. Jerusalém, propriamente dito, a Jerusalém atual é muito moderna, com hotéis e prédios que não há diferença das nossas capitais, mas é conservado a Jerusalém antiga. Então, as portas do muro, a gente entra por elas, aquelas portas de ouro, a porta de Damasco, porta de Jaffa, enfim. É uma coisa emocionante, porque você vai, foi aqui que Jesus foi julgado, foi por aqui que Jesus passou carregando a cruz, foi aqui, até ir ao túmulo, você entrar no túmulo que Jesus foi sepultado e ressuscitado. É emocionante demais, com um guia falando tudo o que aconteceu, e o local está lá, tudo que a Bíblia diz está lá direitinho. Então isso emociona, pois você já não vê um jardim da oliveira cheio de oliveiras, porque há muitas construções, pois é um contexto turístico, e eles vivem na maioria do turismo. Então os irmãos já podem imaginar, mas as coisas centrais estão todas ainda conservadas nas suas ruínas. Mas é muito emocionante. Fomos ao Monte das Oliveiras, e de lá conhecer toda a história de Jerusalém. O que me impacta também é que eles não têm isso que a gente tem, não é? E a gente, sem ver, só por ouvir, a gente vive essa fé tão emotiva, tão eloquente, e lá você não vê isso. Lá há muitas ramificações do judaísmo, igreja romênia, os etiópios, enfim, um bairro dos judeus, um bairro dos muçulmanos, um bairro da Etiópia, e não se mistura, cada um vai para a sua tradição. Parece uma 25 de março, é uma muvuca danada. Então, conhecendo todo Jerusalém, nós descemos para conhecer os desertos. Duas coisas me impactaram de uma forma que, por mais que a gente pregue, por mais que a gente fale, não dá. É a simplicidade da história e do contexto geográfico. Você vai entender porque a Bíblia fala muito de montes de pedras, porque só é o que tem, irmãos. São montanhas, montanhas e montanhas, e só um vale no meio, o vale de Esdraelon, que é o mesmo vale de Jezreel. O resto é tudo seco, montanha. A gente tem a perspectiva quando fala de ovelha de pastos, mas não tem nada que as ovelhas pastem. É só no monte, os montes, e são montes muito altos, e os caminhos que as ovelhas fazem através dos séculos, e em cada rebanho você vê um pastor, uma pastora, tomando conta das ovelhas. Então a gente vai entender mais o quanto valia a história. É interessante que o guia falou, quando nós chegamos em Belém, porque nós fomos em Belém, e fazer o caminho que Davi fazia nos campos de Boaz, o campo dos pastores, as cavernas dentro das montanhas, onde escondiam as ovelhas e dormiam com elas. A simplicidade é tremenda, você fica impactado, não acreditando que uma simplicidade de um contexto geográfico, cultural tão grande, traz uma história que mudou todo o contexto. Então você, olha,
Era daqui que Davi saía, andava de Belém para Hebrom, o que Maria fazia, onde ela andou, Ruth, Noemi, enfim, você vive tudo isso, porque é tudo, você tem um programa para ver tudo. Depois de lá, nós descemos para o Egito, aí vamos entrar no deserto propriamente dito, deserto da Judéia, deserto do Negueb, deserto de Sim, que é o Sinai, deserto de Sul, passamos pelo canal de Suez e a fonte de Mara e adentramos no Egito. Aí no Egito você já entra com segurança, tem um soldado do governo que entra no ônibus, 2 escoltas, uma na frente e outra atrás do ônibus, porque no passado alguns grupos foram sequestrados pelas pessoas que vivem no deserto. E interessante, aí chegamos, passamos aonde Ló separou de Abraão, passamos em Jericó. O que me marcou em Jericó é que paramos conhecendo o Monte da Tentação, a cidade que já não é tão quanto era, mas aí fomos comprar algumas coisinhas, que tudo é dólar, é dólar, shekel, que é a moeda de lá, e o dono da loja me conheceu em Jericó, e quando a gente ia saindo, bom, o rapaz que ali, aí começou a me beijar, me deu uns presentes, me deu uma caixa de passas. Eu digo, não, essa aqui eu não tenho ousadia de comer, não, vou levar para o meu pastor. Tamareira, a tâmara propriamente dita, que é o vínculo da plantação, você vê isso constantemente. Então, saindo de Jericó, passamos por todo esse deserto, chegamos no Egito, as pirâmides, o Museu do Cairo, como se fazia o papiro, uma coisa impressionante, e aprendendo cada vez mais. Então, por mais que eu queira, só na particularidade, tendo em vista que por mais que você queira falar, você não alcança, você não consegue expressar o contexto histórico pela simplicidade dos locais. O Monte Carmelo é um monte cheio de pedra, só pedra e árvore. Mas quando você olha de cima, que vê o Vale de Jezreel, é uma coisa linda. Aí você começa a imaginar como Deus faz as coisas pela simplicidade. Muitas vezes a gente quer ser, é coisa simples demais, com homens e mulheres que marcaram a história. Então, mais uma vez, agradeço ao meu pastor e a vocês pelas orações. E estava falando com o meu pastor que possivelmente em março a gente volte de novo. Não é porque eu tenho dinheiro, é porque eu fui para uma agência que me convidou, eu não paguei nada. Então, por isso que eu fui. Irmão, não penso que eu tenho dinheiro para ir. Por isso que é melhor ainda, viu, irmãos? Só paguei mesmo os meus exames de Covid e algumas coisas que eram necessárias, mas é um custo hoje cerca de 20 a 21 mil reais para você ir, mas é muito organizado, é muito bom. Queridos, eu quero tomar por base esse texto que eu li para trazer, como o pastor falou, um contexto da grandeza de Deus, tendo em vista o que Deus fez. E a gente vai falar do Egito porque é o contexto. Quando nós olhamos a história, nós vamos perceber. Eu aprendi esta coisa na viagem, eu falava tanto, a gente costuma, né? Falar muito mal do Egito, e quando você vê a história em loco, você vai trazer para a Bíblia, você percebe que o Egito foi o berço de onde tudo começou. É o contexto mais antigo do mundo em termos cidade. Então eu estava lendo o contexto e vivenciando, me veio este tema e o pastor me deu a oportunidade para ler e eu li, tendo em vista algumas observações. Se nós analisarmos o contexto, Abraão desceu ao Egito. Por quê? Porque o Egito na época era como se fosse os Estados Unidos hoje. Era o centro do mundo. Então tudo que acontecia era o Egito. Quando a prosperidade era o Egito. Tendo em vista que Faraó era tido como Deus para os egípcios, ou um representante de Deus, por isso que Ramsés, que vem de Sol, Ra. Então, do contexto bíblico histórico, ele, para os egípcios, era um representante de Deus. E como a maior potência,
o Egito predominava tudo. Os irmãos hão de convir que quando a fome veio a Abraão no deserto, no Canaã, quando você anda, você vai perceber, irmãos, não tem como explicar. Um lado é o mar vermelho, e saiu do mar vermelho é areia e é deserto que esconde a vista e as montanhas. Então, quando a fome bateu no deserto, aí Abraão desce ao Egito. Tudo acontecia no Egito. Você vai perceber que quando a fome veio no período de Isaac, a proposta de Isaac com Jacó e Esaú e a família era descer para o Egito. Aí Deus interveio. Então você pode observar que tudo no contexto estava acerca ou em cerca do Egito, tendo em vista a potencialidade na época política e econômica estava lá. Então, quando nós analisamos o contexto do advento da história tão conhecida de José, aí nós vamos entender como Deus é capaz de mudar uma história aonde aparentemente não tem mais jeito. Por isso que eu quero falar-lhe sobre um dia igual a outro dia qualquer. Quando nós observamos o contexto bíblico, os irmãos hão de convir que Jacó no deserto, você percebe que ele envia José para levar almoço, não sei. Aí você vai entender porque os pastores passavam dias fora de casa procurando pastos para as ovelhas. Você vê esta realidade no contexto. Então você percebe o quanto ele andou e quanto ele foi recebido pelos seus irmãos. A Bíblia mostra a história de José, que na ótica humana é incompreensível. Um jovem de 17 anos, Anderson, um jovem de 17 anos ser jogado em um deserto daquele, ser abandonado em uma cisterna, ser abandonado de uma forma obscura, de uma forma dolorida, ferrenha de abandono. Então a gente vai caminhar todos os processos de sofrimento e sem entender o que Deus estava querendo fazer para salvar este projeto. Vamos entender que um dia esses acontecimentos foram reais e José sofreu pelo abandono, vai para casa vendido como escravo, perdendo o direito. E o interessante é, se você for ler a Bíblia, você vai observar que posterior, por mais de 160 vezes, Deus falou com Moisés, como falava com um amigo cara a cara. Mas no contexto de José, você não vê a Bíblia falando que Deus falava com ele. Porém, a Bíblia diz que em todos os momentos, Deus estava com ele. Porque o projeto era de Deus, era Deus que queria para salvar todo o contexto. Você pode observar que todas as vezes que Deus precisa fazer algo que é necessário para o contexto coletivo, alguém vai ter que submeter-se à sua vontade. Então é quando a gente entra no contexto bíblico que vê a história, por exemplo, chega neste grande, que era o sonho de todo mundo, mas ele vai chegar no Egito como escravo. Ele chega no Egito como escravo, e eu achei interessante que o guia que nos estava, tornou-se meu amigo, Samuel Gabala. Ele é um arqueólogo de cerca de 30 anos de profissão, e ele disse para mim, a gente que prega, qualquer palavra, tudo a gente já vai pensando em mensagem, vai pensando no contexto. Estou usando o que ele disse, não pelo contexto da mensagem. É que quando aquele contexto do advento na casa de Potifar não faz uma análise de quem era José, simplesmente o põe, e ele mostra que a sociedade daquela época, as mulheres tinham peso, as mulheres, era uma sociedade feminista, era uma sociedade em que as mulheres tinham voz de peso. Por isso que quando a mulher acusou José, Potifar não tinha, você vê que biblicamente, ele não tinha como refutar nem desfazer, porque a voz da mulher era muito potente naquela época.
Então, quando nós analisamos o contexto, eu estava lendo na viagem nesses dias, hoje mesmo eu li o contexto, só estou dando uma síntese da Bíblia, para mostrar para você que não são a adversidade que faz Deus desistir de nós, não são os nossos momentos de fraquezas, de delírios na ótica humana que faz Deus desistir de nós. Estou dizendo isso, falando, pregando, não vim, queria até ouvir o meu pastor, mas ele pediu para que eu falasse. Talvez nesta noite você estar aqui, você está me ouvindo pela internet, querendo desistir sem entender a circunstância. Não desista não, porque Deus tem coisas maiores para fazer por meio de você. Então a Bíblia mostra, veja que o contexto, eu estou só falando em síntese, ele é muito grave. Porque você vê que é só sofrimento, cisterna, casa de Potifar, acusado injustamente, sem ter direito à defesa, sem ter direito a se defender, é condenado ao cárcere, é condenado a vestir uma roupa de prisioneiro, digamos assim, é condenado a jogar-se no meio dos mais periculosos assassinos, criminosos, jogado em uma prisão como infrator, como desonesto. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele, porque o projeto era de Deus. Então é quando vem o advento que nós lemos, é nesta prisão, é neste caos que, por ocasião, não, eu quero acreditar que não por coincidência, é quando o faraó despede e joga na prisão o copeiro e o padeiro, e é quando eles encontram José naquele contexto. Veja que se você fazer uma análise, sem aquela cisterna, não teria uma prisão. Sem aquela prisão não teria o sonho interpretado. Veja que é uma coisa seguindo a outra. Então aquele copeiro e aquele padeiro, os irmãos sabem a história, se relaciona com José por meio desta revelação. E o único pedido que José fez ao copeiro foi: lembra-te de mim. Nas nossas palavras, pois eu fui jogado aqui injustamente. Você vai servir de novo a Faraó, então fala ao meu favor a ele, dizendo que eu fui jogado aqui sem ter culpa, eu sou inocente, lembra-te de mim. E o copeiro fez uma promessa que lembraria. O copeiro fez uma promessa que lembraria, mas esqueceu. Veja que o capítulo 41 fala de 2 anos. No nosso calendário, bem verdade que a cultura egípcia, ela acabou antes de Cristo, mas partindo do pressuposto, nos nossos dias, 24 meses. Sem ter profecias, sem Deus falar, não dá para entender. Se nós analisarmos o contexto humano, não tem como suportar. Por mais crente que seja o homem, por mais fiel que ele seja, ele não tem como suportar uma situação dessa, se não for Deus intervindo no silêncio. Então, por mais que pareça que Deus não está te ouvindo, não quer dizer que Ele não está trabalhando. Eu costumo dizer que Deus nunca mostra o processo. Veja que o sonho, Ele mostra o sonho, Ele mostra o começo e mostra o fim, mas Ele não mostra o meio, porque se Ele mostrasse o meio, se Ele mostrasse o processo que Ele queria, José tinha desistido antes de sonhar. Então diga para quem está ao seu lado: aguenta mais um pouco, porque Deus não te mostra o processo para você não desistir. O que Ele tem é inexplicável. Então a Bíblia diz que depois de 2 anos, Faraó tem um sonho. E aonde ele estava? Na margem do rio Nilo. O rio Nilo é o centro de vida do Egito. Eu tive o prazer de, na despedida, a gente à noite entrar num barco e jantar nesse barco, e que ele roda quase uma boa parte do rio Nilo no Cairo. E é um rio muito forte, mas naquela época era a única fonte, como ainda hoje tudo gira em torno dele.
Só para os irmãos terem uma pálida ideia, na época de Faraó, diz a história que havia 5 classes dentro do Egito. Faraó era a primeira: príncipes, sacerdotes, militares e comerciantes. Só que essas 5 classes representavam 20% da sociedade. 80% era de camponeses, e esses 80% dependiam do rio Nilo para sobreviver, para procriar. Tudo girava em torno dele, porque é a única face verde que tem é o delta do Nilo. Não tem mais lugar verde, não tem mais como cultivar. Então 80% girava em torno disso, tendo em vista que eles dependiam da chuva, e a chuva vinha no meio de julho, e quando vinha era com enxurradas. Só que quem aproveitava isso aqui, eram 3 meses, cultivava. Quando a enxurrada passava, a água desaparecia. Então eles só tinham o cultivo de 3 meses, passavam cerca de 8 a 9 meses sem produzir. Dependiam desses últimos 3 meses. Então, quando o Faraó tem uma visão do caos que estava por vir, que Deus dá, ele está na margem do Nilo no sonho, e ele vê o tempo difícil e não entende, e o tempo de fartura, mas ele não discerne. Aí, como um dia igual ao outro qualquer, o sonho vem. Um dia igual a outro qualquer. O dia que o sol nasceu como outro qualquer. Um dia que a noite veio como outro qualquer. Veja que Deus não fez mudar o planeta, a atmosfera, o sol nasceu. Foi um dia igual ao outro. Aí Faraó tem o sonho. E por mais os sábios, por mais os intérpretes inteligentes que fossem, a Bíblia diz que eles não discerniram. E quando eles não discerniram, aleluia, aí o copeiro diz: lembro-me dos meus erros. Um dia igual a outro qualquer, lembro dos meus pecados. 2 anos depois, ele disse que quando estava na prisão, conheceu um jovem hebreu que tinha o dom de interpretar sonhos, e tudo o que aconteceu foi verdade. Aí um dia como outro qualquer, a mensagem chega no cárcere. Isso implica dizer, só de esquecimento foram 2 anos de prisão, fora os outros que ele já estava quando o copeiro e o padeiro chegaram. Imagina quantos anos jogado numa prisão sem Deus falar com ele. Hoje a gente quer desistir por uma pressão. Hoje a gente quer desistir porque não cantou o hino que a gente queria, a gente não teve oportunidade de pregar. Hoje a gente quer desistir porque o pastor fez uma cara feia. Desista não, minha irmã, desista não, meu irmão. O projeto é de Deus, e Deus não vai, mesmo o silêncio dele, ele não desistiu de você. É por isso que você está aqui hoje, eu estou aqui hoje falando diretamente ao teu coração, aos teus ouvidos. Não desiste, porque o homem pode esquecer, mas Deus não. As circunstâncias podem dizer acabou, o momento pode dizer não tem mais jeito, a noite pode dizer vai morrer, mas vai chegar um dia, como outro dia qualquer, que Deus vai fazer acontecer. A notícia chega de forma especial. Como os egípcios não usavam cabelo, porque cabelos para ele era imundícia, José se barbeia, tira o cabelo
para se apresentar a Faraó. Aleluia. E interpreta o sonho. Olha o que Deus faz. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Diante das mais altas classes, um prisioneiro, diante da principal Faraó, diante dos príncipes de Faraó, diante dos sacerdotes, diante dos militares. Escolhe um homem, alguém inteligente e capacitado. E a mensagem vem: porventura acharíamos um igual a você? Porventura acharíamos algum em qual habitasse o Espírito de Deus? A Bíblia diz que Faraó tira o anel no dedo e dá a José autoridade. Tirando a minha casa, a minha esposa, o resto é com você. Todo o Egito está diante de você. Você vai ser responsável para salvar o Egito. Então a Bíblia diz que José, ele percorre todas as cidades do Egito. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, 96% do território do egípcio é deserto. Se você tira 96% de um território de deserto, sobra 4%. Desses 4%, 2% é população. Então só tem 2% de agricultura, que é o delta do Nilo. O Nilo era tão especial que o arqueólogo me disse, eu vou dizer algo que é arqueólogo que me falou, não é história, mas é verídico. Todo o maior pecado para o egípcio na época, acima de qualquer outro, homicídio, adultério, qualquer um, o maior pecado para eles era contaminar a água do rio Nilo. Ele disse que até havia preservativo para os homens, até que o preservativo de Faraó era de ouro, para amarrar na cintura, porque qualquer homem que fosse se banhar na água do rio Nilo tinha que usar preservativo para não contaminar a água. Era fonte de vida. Então, agora, quando José percorre todas as cidades, olha o que Deus faz para salvar o projeto. O mundo estava em crise. Não era uma questão localizada do Egito, era o mundo que estava passando fome, o mundo da antiguidade. Então, como a enxurrada vinha no mês de julho, e depois que secava, quem cultivou, só era ali só no ano seguinte. E quando José percebeu, olha o que é que ele faz. Ele agora vai cavar depressões, com muito custo, mas ele agora, depois de Faraó, era quem mandava. Então, em muitos lugares que ainda hoje existem depressões. Eles cavaram muitas depressões, para que, com degraus, 16 degraus. Agora, às margens do rio Nilo, nos pontos principais de cultivo, tinha muitos tanques. Qual era a ideia dele? Quando a água vir, que a enxurrada vir, a enxurrada vai encher as depressões e os tanques. O que nós vamos fazer? Aí diziam, mas a água vai estragar. Não, eu vou usar a água extra. A extra da cheia, da enxurrada. Então, como ela vinha em julho, enxurrava, aí eles cultivavam, aproveitavam. Quando o rio, a enxurrada ia embora, a água que vinha da enxurrada não voltava mais, mas ficava acumulada nas depressões. Aí agora não se cultivava mais 3 meses, mas agora se cultivava o ano todo.
Então, com isso, o projeto de Deus, ele vai armazenando só pela criatividade. Quem esperava isso de um prisioneiro, de um acusado de algo que ele não fez? Quem esperava isso? Ou seja, eu quero dizer, tranquiliza, independe de onde te jogarem, aonde você esteja, se o projeto é de Deus, vão ter que entender. E quando o dia como o outro chegar, deixa com Deus, se preocupa não, a estratégia ele vai dar. Só para provocar, diga para quem está ao teu lado, te prepara. Não desiste não pelas circunstâncias, porque quem não acreditava vai ter que ouvir falar de você. Com 2% de um território, Deus sustentou o mundo todo. Veja que a Bíblia diz que quem tinha fome, na época da fome, corria para o Egito. Um chegava, comprava. No outro ano já não tinha, chegava, eu vou entregar meus camelos. No outro ano já não tinha, eu vou entregar meus trabalhos. O mundo todo se rendeu ao Egito por conta de um crente, de um servo que preservou no meio da dificuldade. Ele não desistiu e Deus salvou o projeto e o mundo por conta de um crente. Vale a pena permanecer. Vale a pena. Vale a pena não desistir. Você pode estar, mas seu dia hoje sem suportar, questionando. Aleluia. Mas um dia como outro qualquer, as coisas mudam. A Bíblia em outra versão diz, naquele dia, Faraó sonhou. Aí a Bíblia diz no versículo 9, em outras versões, naquele dia o copeiro se lembrou. Um dia como o outro qualquer, vale a pena não desistir. O dia de amanhã pode acontecer o que você está esperando. Até hoje, eu digo porque eu ouvi de egípcios, até hoje, há um lugar por onde essas águas acumulavam a cidade de José, o campo de José. E o egípcio me disse até hoje, não só um, disse até hoje, os melhores frangos, os melhores ovos, a melhor carne vem de lá para suprir o Egito. Isso é Deus que faz, isso é Deus que faz, vale a pena a gente não desistir. Esses dias, com todo respeito ético, só dizendo exemplo, em questão de honra, eu recebi uma visita de 2 pessoas, que eu não vou citar nome em questão ética, pessoas de alta, passaram de 7h30 até meia-noite na minha casa, tentando me convencer para eu entrar como deputado federal. Bento, você tem um nome, não só Alagoas, você tem peso, então você é o cara, você é o homem da vez, você vai. Eu digo, vou não. Porque eu sou, não sou eu, é Deus. Então não desista, irmãos. Um dia Faraó estava na beira do rio Nilo, no sonho. Um dia ele sonhou, e quando ele sonhou, já fazia anos que o crente estava na prisão. Então olha para essa irmã, para esse irmão que está ao teu lado, diga, podem tirar o couro da costa, diga, podem bater, mas desistir jamais. Diga para ele, nós não somos dos que voltam, nós somos dos que avançam. Nós não retrocedemos, nós avançamos.
Então volte para casa hoje com esta mensagem. Que Deus é atemporal, Ele não depende do dia e da noite para lembrar. Tudo é um processo, não vai morrer. Lágrima vem, choro vem, vontade de desistir vem, esquecimento vem, abandono vem, mas Deus não desiste, Ele sempre vai estar com você. Curve a sua cabeça, por favor. E se quiser falar em línguas estranhas, fale. Se quiser orar, ore. Se quiser levantar as mãos, levante. Você é o projeto de Deus. Você é o projeto de Deus. Você tinha tudo para não estar na igreja. Você tinha tudo para não estar aqui. Você tinha tudo para estar na balada. Você tinha tudo para fazer o que quer. Mas algo te segura. Algo nos segura. Não é nós, é Deus, é Deus, é Deus. Porque nós somos projetos dEle. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus eu te louvo, glorifico e exalto o teu nome. Bendito tu és. Eu falei o que estava no meu coração acerca da perseverança, apesar dos dias e da noite, porque um dia vem, um dia vem, um dia vem, um dia vem e vai acontecer. E o Senhor é capaz, por meio desta serva, deste servo, fazer algo inacreditável na ótica humana. Eu me questiono como é que 2% de um território tão grande tu sustentasse o mundo, pela estratégia que desse a um servo teu. Então nesta noite, Senhor, renova os sonhos dos teus filhos, renova promessas das tuas filhas, e que eles não desistam do que o Senhor preparou para eles. Tá difícil, tá, Senhor, tá difícil, tá quase que insuportável, tá, mas o dia vai chegar. Nós não desistimos, o dia vai chegar, o dia vai chegar, o dia vai chegar como outro dia qualquer. Coloca a mão desse crente, dessa crente que está do teu lado e diga: desistir jamais, desistir jamais.